Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, deve ser preso. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Entra nessa história agora o Comando Vermelho. Isso porque o Rafael Góes, o CEO da Fictor e amigo pessoal do Lulinha, teve o sigilo dele quebrado pela Justiça Federal de São Paulo em um caso de fraude de mais de R$500 bilhão da Caixa Econômica Federal e outros bancos. Eu falei R$500 milhão, falei R$500 bilhão. E o que a Polícia Federal encontra no celular do cara não é que somente ele é amigo do Lulinha, mas ele é CEO da empresa que o contratou para aproximá-lo do governo federal. E aí eles encontraram o quê? Mensagens entre esse cara e um operador ligado ao Comando Vermelho. Cara, assim, é isso que eu tô dizendo para vocês. A essa altura do campeonato, eu não posso nem fingir surpresa que mais uma vez apareça uma ligação entre o Lula, a esquerda e o crime organizado. Não posso fingir surpresa. Isso talvez explique a pergunta que as pessoas, às vezes, até do próprio Departamento de Estado me fazem. Paulo, por que o seu presidente lá no Brasil faz tanto lobby em favor do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital? Qual é o interesse dele nessa história? Bom, talvez a gente esteja começando a enxergar as conexões tão obscuras entre Lula e Comando Vermelho que nós não podíamos falar, a respeito das quais a gente não podia falar esse segredo em 2022. Eu fui censurado, fui proibido de falar dessas coisas, né? Nas conversas, eles tratavam sobre outra fraude, dessa vez para obter crédito bancário e lavar dinheiro por meio de empresa de fachada. O operador que conversou com o Rafael Góes foi o tal do Thiago Branco de Azevedo, o Alado, um sujeito que, de acordo com as investigações da Polícia Federal, tem uma rede de pelo menos 100 laranjas e também oferece serviço de ocultação e alavancagem fraudulenta de patrimônio para quem? Para o núcleo do Comando Vermelho no estado de São Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal agora. Cara, olha esse filme. Lula, Lulinha, China, Daniel Vorcaro, Comando Vermelho. Olha o tamanho desse sistema. Um único operador do Comando Vermelho possui 100 laranjas para lavar o dinheiro deles, só para o núcleo do estado de São Paulo. Agora, vocês imaginem isso para o Brasil inteiro. Os caras usavam uma estrutura profissional de lavagem de dinheiro e fraude bancária. Agora, imagina, isso é o Comando Vermelho. O Comando Vermelho, eu sempre falo, a diferença do Comando Vermelho para o PCC é a diferença do carioca para o paulista. Tudo no Rio é meio esculhambado, é tudo meio várzea. A PCC é organizado. Se essa estrutura é do Comando Vermelho, eu nem imagino como é que é a estrutura de lavar dinheiro do PCC. O que eu quero dizer é que esse é o sistema sendo o sistema. E como eu mostrei aqui, você consegue ligar tudo às pessoas de sempre. Sempre volta pro Lula, pro PT, pro Vorcaro, que por sua vez já abastecia o cara do Fictor. Lembra que o Fictor foi comprar o banco do Vorcaro, e aí o Fictor também tinha ligação com lavagem de dinheiro pro Comando Vermelho. Cara, é todo mundo junto. É muito absurdo. O cara fugiu para a Espanha justamente quando pegaram o careca do INSS. E nem o André Mendonça ainda teve coragem de expedir um mandado de prisão contra o cara, o que seria o mais natural. Não é que ele sempre morou na Espanha e voltou para casa. Não, quando ele suspeitou que podia ser preso ou chamado para depor, que fosse, ele deliberadamente fugiu, evadiu do Brasil rumo à Espanha para fazer as investigações. E olha a quantidade de coisas que a gente está descobrindo. Cara, repito, careca do INSS, Daniel Vorcaro, China, Comando Vermelho. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo?
Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Para você, em tese, né, para você expedir uma prisão preventiva, você tem que ter indício suficiente de autoria e materialidade, o que obviamente já existe, né, a partir, sobretudo, do que já se descobriu sobre ele, o careca do INSS, mas é reforçado pelo que as pessoas chamam de tal do periculum libertatis, né, que é o risco de liberdade do investigado, e o que ele representa para a ordem pública, econômica, para a instrução criminal, a aplicação da lei penal. É quando você foge do país para um depor, né? Inclusive o Alexandre já usou a mesma justificativa desses requisitos para emitir um mandado de prisão preventiva contra o Alan dos Santos, tá? Eu mesmo só não tive expedido um mandado contra mim porque o Alexandre percebeu que o mandado não seria cumprido pelo governo americano e a Interpol se recusaria a colocar o meu nome na lista de difusão vermelha. Caso contrário, ele teria expedido. As circunstâncias do caso, as ligações do Linha... Aliás, ele fez a mesma coisa com o Talhaferro, né? A gente está vendo aí o caso da Carla Zambelli. Muito triste hoje a Corte de Apelações ter autorizado a extradição dela, mas não entrem em pânico não, porque ainda tem apelação e no final das contas a decisão final vai cair no governo da Espanha, no governo da Itália. A Espanha é o Lully. Então, ainda tem água para rolar, ainda tem briga para ser brigado no caso do Zambelli. Mas no caso do Lulinha, né, as circunstâncias do caso, ligações do Lulinha com o careca do INSS, a confissão das viagens pagas com o dinheiro do careca, né, para que eles viajassem para a Europa, o fato dele ter sido citado em depoimento na PF como recebedor de mesada no esquema do INSS e a fuga empreendida rumo à Espanha são circunstâncias claras o suficientes para eu falar o seguinte com tranquilidade. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, deve ser preso. E isso no ano de eleição. Eu não sei vocês, né, mas eu tenho falado assim que o mundo está enlouquecendo. Eu digo a vocês que a gente olha a situação, eu falo isso o tempo inteiro, né? O mundo está doente. E falo sempre que o problema não é um problema político. O mundo está doente, a gente vê aqui as coisas que a gente aponta sobre a política. E em certo grau, é verdade, porque a gente vê na política uma expressão muito ruim do que está na sociedade e do que a sociedade tem se tornado. Mas a política é um sintoma. A política, em essência, ela é a organização da vida em sociedade. Ela é um empreendimento humano. Né? O Hegel dizia que é a maior expressão da inteligência humana. Mas ela não é um fundamento em si próprio. O Estado, né? O Estado que se organiza pela política, é a maior expressão da inteligência humana, mas ela não é um fundamento em si próprio. Tanto é que a maneira de exercer a política muda de um país para o outro. A organização do Estado muda de um país para o outro. Em alguns lugares você tem uma política mais representativa e direta, em outros, como no Brasil, você tem algo mais indireto e não tão representativo. Mas, de toda forma, a gente está dentro de um modelo em que há uma representação, há algum tipo de representação popular, os votos contam. O que significa que cada pessoa, cada indivíduo, com as suas próprias loucuras e problemas mentais, também direcionam, em certa medida, o rumo da sociedade. Por isso que nós vemos na política essa expressão da loucura da qual eu falei agora há pouco. A gente usa a política para organizar as nossas regras, os nossos costumes, as culturas, né, como um instrumento para traçar uma linha mestra para as pessoas na sociedade. O ponto é que a gente fica discutindo assuntos políticos aqui, mas, no fundo, a gente vive uma crise de saúde mental. Ela é, sobretudo, uma crise de saúde espiritual que se traduz numa crise de saúde mental. E é por isso que eu tenho dei uma certa reorientada editorial no Paulo Figueiredo Show, para a gente voltar a tratar de assuntos um pouco mais cabeça, fazer uma reflexão um pouco mais
profunda, em vez de tratarmos sempre do assuntinho diário da política, que é muitas vezes o que as pessoas querem, mas eu acho que não deve ser o foco sempre aqui do programa. Que outras pessoas façam isso e que a gente fique com uma audiência que pode ser um pouco menor, mas mais qualificada. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.